Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Para você que está começando agora, ensino médio, nunca ouviu falar ou já ouviu falar em literatura, nós vamos começar hoje com o que eu chamo de beabá. Vamos começar falando o que é a literatura, por onde ela perpassa, o que você precisa saber e como ela pode contribuir em sua formação ao longo desses próximos 3 anos de ensino médio, se preparando, para fazer concursos como o Enem, ok? Então, vamos começar. Nessa primeira videoaula, nós faremos introdução à literatura, falando especificamente o que é e suas funções. Então, vamos começar pelo início. O que é literatura? Ela é uma arte verbal, isto é, seu meio de expressão é a palavra. Mas o uso da palavra não é privilégio do escritor, pois ela serve como forma de expressão para todas as pessoas. Ela é uma arte verbal? Sim. Precisa de texto escrito? Sim. Mas não quer dizer que seja a única forma. Ok? Literatura vem de litera, litera vem de letras. Por isso, arte verbal. Ok? Para que serve a literatura? A resposta a essa pergunta varia com o tempo e com as pessoas. Evidentemente, a função de uma obra, de uma arte literária, depende dos objetivos e intenções do autor. Mas os leitores também têm maneiras diferentes de ler e são levados a abrir um livro por motivos diferentes. Principalmente hoje em dia, em que o jovem, a criança, se não tiver uma base familiar que seja incentivadora de leitura, ele vai crescer odiando ler, porque vai lembrar de escola. E escola, na boca do povo, principalmente das crianças e jovens que estão na educação básica, escola é chato. Então qualquer disciplina é chato. Mas será que realmente é chato ou isso foi algo que foi apresentado a ele e ele não gostou e isso se tornou chato? Então cabe também aos pais dar esse incentivo. Não colocar a escola como obrigação apenas. Ela é? É sim. É necessária. Mas ela também é um espaço para que seus filhos possam se desenvolver e não para eles criarem ódio, raiva da escola. E no que tange aqui a literatura, a arte literária, a questão do prazer da leitura, o que eu percebo ao longo desses anos como docente é que cada vez mais, quando o aluno adentra o ensino médio, ele tem pouquíssima intimidade com livros. Quanto mais o tempo passa, menos o aluno que entra no ensino médio lê. E aí vem a questão, a função de uma obra de arte literária. Como eu vou falar de arte literária, de obra literária, com alguém que não está acostumado a ler? E isso perpassa por vários problemas sociais e culturais, demográficos aqui no país. Então, a literatura, ela é uma disciplina muito importante que visa resgatar no jovem que está adentrando o ensino médio o real valor que há na leitura. É através dela que você vai conseguir conhecimento, vai conseguir criatividade, imaginação, conteúdo, aquisição de novos vocabulários. A literatura vai te ajudar em tudo isso. E para que vai servir isso na vida real? Simples. Qualquer que seja o ramo, o curso superior, a profissão que você queira seguir, em determinado momento de nossa vida, você vai precisar usar muitas coisas que existem na literatura. Referências,
através de livros. No caso, se você trabalhar com executivos, por exemplo, ou com alguém voltado à parte da própria educação. Você quer trabalhar na área de jogos, por exemplo, jogos eletrônicos, vai precisar de criatividade, imaginação. A literatura vai te proporcionar tudo isso. Então, não pense você que ela é qualquer disciplina que você tem que ver no ensino médio. Não. Ela vai te ajudar. Às vezes até mesmo em relacionamentos. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra amiga. Palavra mesmo, palavra. O termo correto é esse, a palavra. E não me restringo apenas à palavra de Deus. Muitos, claro, precisam ler, ouvir a palavra de Deus para se confortar. Mas outros, às vezes, determinados autores vão dar aquele aconchego, vão dar aquela paz que aquela pessoa está precisando naquele momento. Então, na hora também do pranto, na hora também de você estar sozinho às vezes, um bom livro vai lhe acalentar. Um bom livro vai fazer você pensar, ter perspectiva e não ficar ao relento, ao ócio, que é o que faz muitos jovens perderem a vida hoje em dia, porque não tem um objetivo. A literatura pode lhe proporcionar, sim, objetivos. Funções da literatura enquanto arte. Nós temos a disciplina de educação artística e ela está muito intimamente ligada à literatura. No que tange à concepção lúdica, tem por objetivo divertir, proporcionar prazer. Para os gregos, a arte tinha uma função que devia causar prazer, retratando o belo. Para eles, o belo, na arte, ocorria na medida em que a obra era verossímil, isto é, semelhante à verdade ou à natureza. E aí nós vemos esse texto aqui, esse trecho de um poema do nosso saudoso e famoso Vinícius de Moraes. De repente do riso fez-se pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. A primeira leitura, quando você não tem nenhuma noção, não tem empatia, não tem sensibilidade, é um texto qualquer, não traz nada. Mas, veja, de repente, do riso fez-se pranto. Pranto, para quem não sabe, é sinal de susto, desespero, um estado calamitoso. Então, uma mudança de comportamento emotivo, de alegria para tristeza ou desespero. E no segundo verso vem silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Na verdade, foi um momento em que duas pessoas se encontraram e perceberam que elas estavam apaixonadas. Perceberam que unidas elas eram mais. Poucos conseguem perceber isso nessas palavras porque, na verdade, não tem leituras, não tem outros conhecimentos. Por isso faz-se um texto às vezes complexo para quem tem pouca leitura. Então a literatura vem justamente para lhe ajudar a perceber em poucas palavras um sentido. Ela pode ser também sintonizadora, que tem por objetivo estabelecer ligação entre os homens de diferentes épocas. Eu posso falar que o homem sempre gostou de ler jornais, desde que eu me faço por gente. E eu posso comprovar isso através dessa foto à esquerda, em que eu vejo um homem, talvez na década de 60, pelo ambiente em que está retratada essa foto, em que ele lê um jornal, todo bem trajado, que era como os homens costumavam se vestir na época, com uma certa pose, em um espaço aberto, e a imagem preto e branco.
E a mesma situação ocorre hoje em dia, mas de diferente forma. Por exemplo, eu sintonizo que o homem gosta de ler, né? Ler por necessidade. No lado esquerdo está lendo para saber como estão as coisas em dia, o que estava acontecendo na cidade, por exemplo, no mundo. Curiosidade. Não que hoje em dia não tenha esses leitores, claro que continuam tendo. Já no lado direito, pelo ambiente onde a pessoa se encontra, sentado numa calçada, na rua, de chapéu, óculos escuro, o que ele lhe passa? Que sintonia você se encontra com essa pessoa? Está lendo por ler? Tem várias explicações. Ele pode simplesmente estar aí esperando um trabalho. Pode estar na fila de um emprego ou na fila de um banco. Tudo isso me perpassa quando eu vejo uma imagem. Então a imagem, ela traz a você informações. E essas informações, se você não tiver muito conhecimento ou muita leitura, para você é só uma imagem. E se você quiser fazer o Enem, até mesmo nesse ano, se ele for realmente agora seletivo por série, você vai precisar trabalhar esses conhecimentos também e a literatura vai lhe ajudar. Sendo a literatura a arte da palavra e esta a unidade básica da língua, podemos dizer que a literatura, assim como a língua que utiliza, é um instrumento de comunicação e, por isso, cumpre também o papel social de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. No trecho de Oswald de Andrade: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Então, cada palavra, cada unidade carrega sentidos. Então, aqui fala-se muito da época em que o Brasil foi descoberto. Oswald de Andrade é um poeta modernista, e o poeta modernista vem criticar tudo o que aconteceu antes, desde o descobrimento até a fase em que ele se encontrava. E aqui ele critica o quê? O quanto realmente ganhamos com esse descobrimento de Portugal. Com tudo o que aconteceu desde então, na exploração do índio, na escravidão dos negros e de índios. Se o índio tivesse mais conhecimento, leitura por si só, teria deixado o que aconteceu? Será que seríamos o que somos hoje? Tudo isso Oswald de Andrade nos faz refletir quando coloca um trecho como esse. Mas você que não teve nem conhecimento de estudo de história do Brasil, vai ficar voando e não vai entender esse texto. Consequências de pouca leitura. Paradigmática. Tem por objetivo convencer, ensinar, denunciar. Como toda arte, a literatura está vinculada à sociedade em que se origina. Por vezes, a literatura assume formas de denúncia social, de crítica à realidade. Trata-se de uma literatura engajada que serve a uma causa político-religiosa ou uma luta social. Nós vamos ver com o tempo, as escolas literárias. Em cada série que você estiver no ensino médio, você vai ver uma quantidade de escolas literárias. E entre elas há algumas que trabalham essa questão da situação social do povo. Seja o povo europeu, quando você ainda estiver vendo literatura portuguesa, seja o povo brasileiro, quando estivermos vendo literatura brasileira. Vamos ler esse trecho do Carlos Drummond. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Então, o Carlos Drummond, o que ele está falando aqui? Qual é a palavra-chave? Medo. Medo de quê? Medo da situação em que nos encontramos? Medo imposto e declarado à sociedade, repassado pela mídia, pela polícia, pela ditadura? Há muitas questões aí. O que ele quis realmente dizer? Qual era o foco?
Aí é outra questão que a literatura e esse sentido paradigmático vem nos dizer. Quer nos ensinar, quer denunciar que o povo brasileiro, sim, tem medo, ou já teve, ou continua tendo. E que a gente precisa estar atento a tudo que acontece ao nosso redor. Ela pode ser também cognitiva. Como transcrição da realidade, a literatura não precisa necessariamente estar presa a ela. Tanto o escritor quanto o leitor fazem uso de sua imaginação. O artista recria livremente a realidade, assim como o leitor recria livremente o texto literário que lê. O leitor, em vez de ser considerado um elemento passivo, alguém que simplesmente recebe o texto, deve ser visto como participante, uma vez que também usa sua imaginação para ler a obra e recriá-la. Então, quando ele diz foi o que nós vimos até agora através dos textos que eu coloquei como exemplo, a literatura já vem por si só trabalhar o cognitivo, vem trabalhar em você uma percepção daquilo que você lê. E quando você faz essa leitura, a sua imaginação, a sua crítica, o seu conhecimento são postos em prova sobre aquilo que você está lendo, se é verdade ou não, se é verossímil ou não, se aquilo tem a ver ou não com a sua realidade. Catársica. Tem por objetivo liberar as pressões e as emoções. É uma espécie de desabafo. Quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Chico Buarque de Holanda. Falo o que aqui? Das emoções de um relacionamento que pode ser destruído pelo ciúme, que pode fazer a pessoa reconstruir a sua vida sem arrependimentos. Me faz pensar várias coisas. E isso quer dizer que eu estou manifestando, que eu estou explorando as minhas emoções. Estou desabafando que você me deixou, eu vou ficar triste, eu vou sofrer, mas eu vou dar a volta por cima. Liberadora do eu. Reflete uma fuga da realidade por desajuste ou discordância. Confunde-se com a função catársica, sendo que o desabafo aqui ocorre de forma agressiva com o objetivo de chocar o leitor. Então essa liberadora do eu ela é um pouco mais agressiva que a catársica. Vamos ver o exemplo. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Então repara que são palavras mais fúteis, são palavras mais pesadas que são utilizadas nesse texto com a intenção claramente de agressão, agressão verbal. Então essa também pode ser uma forma da literatura se apresentar a você. É a liberadora do eu, a liberadora daquilo que te incomoda. E por fim, vamos acabar essa primeira parte. Espero vê-los na nossa próxima aula. Até a próxima.